Bom dia, quarta-feira, 11 de novembro de 2015. Meu nome é Luan Ernesto Duarte e começa agora mais uma edição do programa Politicano com destaques da cena nacional e internacional. Muito bom dia, Douglas Oliveira. Bom dia, Luan. E começaremos o nosso programa dando destaque à operação da CPTM. A operação especial de trens para quem for ao GP do Brasil de Fórmula 1. As informações são de Marcos Bortoluzzi. A CPTM informou em seu site oficial que haverá um esquema especial na linha Nova Esmeralda no próximo dia 15. Nesse dia ocorrerá o GP Brasil de Fórmula 1 e os trens irão circular com intervalo médio de 5 minutos nos seguintes períodos: 6h30 às 14h30 e 16 às 18 horas. Além disso, haverá orientadores bilíngues para prestar informação aos estrangeiros. E a alta das chuvas tem auxiliado o nível do Cantareira. Douglas Oliveira. A alta das chuvas registrou aumento na Cantareira e outros mananciais. A pluviometria da Cantareira aumentou 19 milímetros só nesses 10 dias, elevando o total para 74 milímetros. O Guarapiranga registrou nona alta seguida e acumula um volume de 85% de sua capacidade. E o Carlos Henrique traz informações a respeito do novo projeto de fiscalização da Receita Federal em São Paulo. A Receita Federal de São Paulo visa implantar o projeto de herança, que, de acordo com Fábio Etiel, superintendente adjunto da fiscalização da Receita em São Paulo, não se limitará a fiscalizar unicamente os bens declarados pelo contribuinte, e sim na apuração e comparação de informações que impediram omissão de patrimônios. Será avaliada também a origem da verba utilizada na aquisição dos bens. O projeto será colocado em prática em 2016, onde políticos e agentes públicos serão os principais alvos da fiscalização, sendo que sempre eles foram monitorados como contribuinte, porém, agora terão cada um suas transações financeiras minuciosamente analisadas. Assim, irá evitar veículos não declarados em todo o estado ou compra de imóveis subvalorizados. Qualquer movimentação financeira que vá além de sua renda declarada e uma evolução patrimonial sem declaração. E caso aconteça, afirma Etiel, não escapará do projeto paulista de fiscalização. Carlos Henrique para Politicano. E Douglas Oliveira traz uma nota estadual a respeito do vazamento de água na Marginal Tietê que aconteceu nessa semana. Vazamento faz água jorrar pela Marginal Tietê. Rompimento de uma adutora da Sabesp foi a responsável pelo jato de água que surgiu em meio a carros e caminhões na Marginal Tietê às 10 horas da manhã. A água limpa e cristalina vazou em direção ao rio Tietê. Equipes da Sabesp estão no local. E plano de contingência de crise hídrica em São Paulo prevê rodízio de emergência. As informações é de Marcos Bortoluzzi. É com você, Marcos. O governo de São Paulo, prefeituras e entidades da sociedade civil concluíram o plano de contingência contra a crise hídrica. O documento define regras para como esses órgãos deverão agir em caso de seca ou desabastecimento de água para a região metropolitana. O texto mapeia locais de alta prioridade que serão atendidos pela Sabesp, entre eles estão prédios da área de saúde e presídios. O plano define ações em 3 níveis: atenção, alerta e emergência. No último serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água, a fim de evitar o colapso dos sistemas produtores de água potável. Nota nacional a respeito da greve dos caminhoneiros. Douglas Oliveira. Presidente da OAB e ministro da Justiça José Eduardo Cardoso ordena o uso da força para desbloquear rodovias interditadas. Para o ministro, o direito de greve deve ser respeitado, desde que não prejudique o direito de ir e vir dos brasileiros. O movimento que comanda os projetos não tem adesão total dos caminhoneiros e se diz contra o uso de força. E a greve dos caminhoneiros teve mais um capítulo em seu terceiro dia. O ministro da Comunicação Social se pronunciou da seguinte forma sobre a paralisação. As informações são de Cláudio Simões. No nosso entender, essa greve ela é uma greve pontual, que ela atinge pontualmente algumas regiões do país e, infelizmente, é uma greve que tem se caracterizado uma aspiração única de desgaste político do governo. Se nós tivermos uma pauta de reivindicação, como nós tivemos em outros momentos, o governo da presidenta Dilma sempre estará aberto ao diálogo. Greve dos caminhoneiros entra no terceiro dia e paralisa 48 pontos de rodovias federais pelo Brasil, interrompendo parcialmente o tráfego de cargas em 28 trechos. As manifestações se concentram em estados importantes para a produção agrícola do país. Entre o pedido dos motoristas estão a redução do preço do óleo diesel, fixação do preço do frete mínimo e a liberação de créditos com juros subsidiados no valor de R$50 mil
para transportadores autônomos. E além disso, um dos principais motivos foi pedido para a presidente Dilma sair do poder. O primeiro dia de protestos em nível nacional foi o mais agitado do que a última vez que a greve ocorreu na categoria em abril. Os caminhoneiros que não aderiram à greve reclamam da ação dos grevistas que queimam caminhões, quebram as cabines e até ameaçam os motoristas com armas de fogo. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, está do lado dos caminhoneiros e deu a seguinte declaração sobre a situação. Longe de ser um movimento de natureza político-partidária, trata-se de uma mobilização que tem por objetivo salvar uma profissão. O governo tem que atender pleitos. Se não consegue atender a todos os pleitos dos caminhoneiros, tem que oferecer a eles alternativa de sobrevivência. E agora vamos às informações a respeito das eleições norte-americanas. Quais são as novidades a respeito do cenário político norte-americano, Douglas Oliveira? Mais uma polêmica de Donald Trump. Em seus vários discursos polêmicos, Trump afirmou que se vencer irá expulsar 11 milhões de imigrantes sem documentos e que construirá um muro na fronteira com o México. A declaração gerou polêmica entre as celebridades hispânicas que vivem no país, como o espanhol Antônio Bandeiras e a colombiana Shakira, que teceram fortes críticas contra o republicano. Já as pesquisas permanecem as mesmas da semana passada, com Hillary Clinton liderando pelo Democrata e Ben Carson pelo Partido Republicano. E nosso comentarista Caleb Barbosa nos traz mais uma vez um panorama do cenário político internacional. Atualmente o parlamento catalão deu início ao processo de independência da Espanha e a Generalitat está em pé de guerra com o governo espanhol, não é isso mesmo, Caleb? A Generalitat, que corresponde ao parlamento catalão, aprovou nesta segunda-feira, 9, uma resolução que dá início ao processo de independência com relação à Espanha. Foram 72 votos contra 63. Obviamente, o governo espanhol acusou a resolução de ser ilegal e inconstitucional, como fez em 2014, quando a comunidade autônoma declarou a realização de um referendo para a separação, impedido pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy. De fato, a Constituição espanhola não permite que os catalães estão propondo mais uma vez, mas o parlamento catalão já declarou que não respeitará a resolução do Tribunal Constitucional espanhol caso ele anule a resolução separatista. O que acontece é que a coligação Juntos pelo Sim, formada esse ano, reúne partidos de diversos espectros políticos, desde socialistas, liberais e até conservadores, e eles estão divergindo com relação ao primeiro-ministro catalão, o Artur Mas, que foi pego em escândalo de corrupção no fim do ano passado, que caiu como uma bomba na Catalunha, como aconteceu nesse ano com o escândalo da CBF no Brasil. E vários grupos da sociedade civil, como a candidatura da Unidade Popular Catalã, não apoia mais Artur Mas. O que a gente deve se atentar é que a esquerda republicana da Catalunha, que é um partido da coligação Juntos pelo Sim, prega o pancatalanismo. Ou seja, eles não querem somente a independência da Catalunha, e também a independência das comunidades valenciana e das Ilhas Baleares. Mais uma polêmica na Espanha, né? Que se junta ao, por exemplo, ao separatismo do País Basco, envolvendo mais uma vez, né? Exato. O separatismo basco acabou em 2011, mas ainda tem a sombra do ETA, que assombra a região. Na Catalunha, os grupos radicais não estão mais na ativa, mas é sempre bom nos atentarmos a esse pancatalanismo. E falando em conflito político, o contexto eleitoral no Haiti também segue de uma maneira muito conturbada, não é, Caleb? Exato. Gil de Celestin, segundo colocado no primeiro turno da eleição presidencial do Haiti, disse que não deixará passar o projeto ditatorial do atual governo. Ele não aceita a perda no primeiro turno das eleições e declarou que a eleição foi ilegal e houve fraudes. Então, nós ficamos nesse impasse, nessa crise política do Haiti, Luan. Está certo, essa foi mais uma reflexão do nosso comentarista Caleb Barbosa e vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma edição do programa Politicano com a locução de Douglas Oliveira. Bom dia a todos e até semana que vem. E a apresentação foi minha mesmo, de Luan Ernesto Duarte. Um bom dia a todos e até mais.